Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que inspiram, que engajam e que conectam. E hoje eu tô muito feliz, porque a gente está tendo a oportunidade de receber uma gigante, alguém que a gente tem visto que fez parte de muitas boas histórias. Então, gente, estamos aqui hoje com a Matilde, do Instituto G8. Matilde, seja muito bem-vinda ao Eu Sei Que Pode. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, por termos tantas pessoas com conexão, né? Verdade. Que você conhece, que atende, que já foi ou é meu cliente, então isso é muito legal, muito gostoso. Acho que é muito sobre isso, acho que as conexões elas reverberam, né? E a gente acaba atraindo muita gente que acredita na mesma ideologia, que está no mesmo ponto de desenvolvimento e que pode se inspirar com as boas histórias que a gente traz aqui, né, Matilde? Viu? Para quem nos acompanha, né? Então a gente tem várias pessoas que passaram por aqui, como você disse, né? O Rafa, né, da IRC e da Sky Hill, a Mirella e o Bruno, da BC2C, né, que também fizeram parte, né, então o pessoal da Volane, que também já esteve contigo, então a Lena. Viu, Lena, nós falávamos de você também, da sua história, né, super transformadora, então Matilde, que baita legado. Então, um dia após dia, depois que você disse o sim, a gente tem recebido esses insights e isso só me traz ainda mais certeza do quanto é importante você estar aqui conosco. Então, é um presente, viu? Um presente para a equipe do Eu Sei Que Pode. Legal. Vamos contar histórias, né? O presente é meu, né? e eu já te falei isso, quando a gente saiu da pandemia, a gente fez um projeto com os nossos clientes, que foi uma revista, e o tema era Histórias que Inspiram, né? Olha. Então, quando tu me convida pro podcast, tipo, Eu Sei Que Pode, contando histórias que inspiram, pô, tem tudo a ver, né? Que eu sei o que é precisar de inspiração. Tu fala da vela, né? Da cerinha ali da vela. A cera na vela. Manter a cera na vela. Foi o que a gente fez com o nosso projeto também. Porque, assim, se manter motivado, conectado, e a gente tem um propósito no Instituto G8 que é conectar o eu mais poderoso das pessoas. Uau. Independente de religião, independente de credo, não tem nada a ver com religião, tem a ver com você se olhar, né? Olhar para o teu eu mais poderoso, aquele que te leva para frente, que te conecta, que faz as coisas acontecerem. Mas nem sempre a gente está no eu mais poderoso da gente, né? Então, a sobrecarga, o dia a dia, não poder olhar, né? Não poder estar no momento presente. Então, isso vai tirando a gente do propósito. Do prumo, às vezes, né? Isso. Da nossa realidade, daquilo que a gente sempre sonhou, né? Então, a missão do Instituto G8 é conectar o eu mais poderoso. Eu sempre falo, primeiro tem que começar pela gente. Verdade. A força do exemplo, né, Matilde? Tem que começar pela gente. Se a gente não estiver conectado, se a gente não estiver de bem e de boa com a gente, como é que a gente vai impactar a vida das pessoas, né? Uau. Então, e como é que começou a sua história, então? Porque a do Instituto G8 é isso, né? A gente trouxe inúmeros exemplos e você falando de exemplo, acho que isso ficou ainda mais forte para mim, mas talvez muitas pessoas não tenham tido a oportunidade ainda de ouvir a sua história, né? Quem é a Matilde por trás deste instituto que transforma, que tem esse propósito tão bonito, né? E um pouquinho de como você chegou até aqui. Se você puder trazer um pouco desse contexto, viu, Matilde, pra gente explorar essa pessoa tão forte por trás dessa marca. Geralmente a marca vem, né? E foi um trabalho também que eu fiz, uma construção. Né? Porque quando eu comecei o instituto, não era o nome de instituto, era CDH Matilde Mello, Centro de Desenvolvimento Humano Matilde Mello. E quando eu olhei para o projeto, já faziam 4 ou 5 anos que eu já tinha empresa, 4 anos, e eu disse, não, é muito pequeno esse nome, muito insignificante pro que eu quero, né? Então, vamos trocar o nome. Então, ali a gente já trocou o nome. Mas a história começa bem antes, né? Então... Qual é a sua formação, Matilde? Conta pra mim. Minha formação? Então, minha primeira formação foi em psicologia. Eu acho que veio assim, tipo, a gente sempre trabalhou em loja, né, em comércio, então a gente tinha loja. Meu pai tinha uma loja no bairro Boa Vista, e aqui em Joinville, né, e aí depois, aos 17, eu fui emancipada para ter uma loja no Iririú, então a gente tínhamos 2 lojas. E ali começou, assim, a atender pessoas, me conectar com pessoas, sempre amei estar com pessoas. Era do grupo de jovens lá da comunidade, né? Meus pais eram muito tempo do grupo de casais. E aí
lidar com pessoas sempre foi uma paixão, uma coisa muito gostosa. E meu pai falava sempre que o sonho dele era ser psicólogo. Aí a minha mãe achava aquilo muito legal. Eu nem sabia o que que era, né? Quando eu fui estudar um pouquinho, entender o que que era, eu disse, ai, que legal, eu quero isso. Nossa, que legal isso. poder lidar com pessoas, né? O pai tinha as brincadeiras dele lá e tal. E eu disse, é isso que eu quero conhecer. E quando eu comecei a fazer psicologia, eu me encantei. Eu achei a coisa mais linda, assim. Entendi, né? isso era para você. Eu fui da segunda turma da ACE de Joinville. Segunda ou terceira? Acho que foi a segunda. Segunda ou terceira. Essa parte a gente deixa, dá tudo bem. 3 anos, né? Faz bastante tempo. Uau, que legal. E lá eu comecei coisas muito legais, assim, né? Que é conectar com pessoas, estar com pessoas. Fiquei 15 anos em clínica, tinha minha clínica, já empreendia, eu era uma das... Vem empreendedora de família, então. Sim, sim. Olha, eu tinha... raízes. Além do meu consultório, né? Eu consegui uma representação... eu não sei de anos e datas, assim. Sim. Mas eu consegui uma representação e depois de uns 5 anos de formada. Quando eu tinha 2 anos de formada, me convidaram para ser professora na faculdade. E eu achei muito legal. E dali, eu fui professora da matéria que eu odiava. Capaz. Eu fui convidada para ser, porque quando eu comecei a clinicar, eu comecei com adolescente. E eu comecei para trabalhar com adolescente, para trazer fatos e evidências, eu tinha que ter teste. E eu odiava teste na faculdade, rotular a pessoa, olhar para as pessoas e dizer, tu é isso, tu é aquilo, odiava. Até hoje eu não gosto muito. Faço porque eu sei que é importante. E na Mas época, usa isso como uma parte do teu trabalho, sim. Um detalhe, detalhe. Né? Algo para o conhecimento, para depois, porque não é tudo. E aí eu não gostava da aula de TEP, mas... Quando eu comecei a fazer orientação profissional, assim que eu saí da faculdade, comecei a fazer orientação profissional e usava muito teste. E eu me tornei uma especialista. Porque para aplicar nos adolescentes, que já é mais desafiador, eu precisava saber tudo do teste, né? Aí, surpresa, né? A faculdade me convida para lecionar essa aula disciplina. de TEP, dar aula de como que eu vou fazer isso, né? E ali já começaram os desafios, porque é muito gostoso tu poder repensar coisas. Não gosto. Não gosto por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Sim. Eu achava chato por quê? Porque eu rotulava. Não, mas também me ajudava. Então, quando eu me tornei a profissional que fazia orientação psicológica, orientação profissional para os adolescentes, e aquilo mudava a vida deles, eu falei, nossa, que legal isso. Ponto de vista, hein? E aí, eu me tornei professora. Tentei deixar a coisa mais leve e mais gostosa e contar a minha experiência, né? Depois dali da clínica, como eu... fui professora, me tornei especialista em teste, eu peguei a representação para Santa Catarina do CEPA na época, que hoje nem existe mais, que eram centenas de testes psicológicos. Então, eu era representante, então tinha as empresas precisavam de teste, eles tinham que comprar comigo, que tinha que ser original, teste padronizado e tal, né, para o Brasil. Até que, né, não tinha mais essa possibilidade de testes, foi abolido e tal, mas por conta dessa conexão, eu comecei a trabalhar na 1001, comercial de ferragens, que eu sou apaixonada. Quem não conhece hoje, a 1001, né? Quem não conhece Joinville. Todo mundo conhece, Sim. Né? Então, lá foi uma experiência incrível em todos os sentidos, assim, de colocar toda a minha experiência na prática, essa conexão de eu estar atendendo o RH de lá e de repente... conexões de novo, né? Ter essa oportunidade. Isso. Eu entrei na 1001 praticamente grávida, eu digo praticamente grávida, no RH, falando de pessoas, sabendo qual era a importância na época, 25 anos atrás. Nossa, né? era quase 30 anos atrás. Outra pegada, um outro olhar, né, para a área de pessoas. Outro olhar, né? Então, eu aprendi muito com a minha própria gravidez dentro da empresa, porque quando eu soube, né? Porque eu já tinha alguns probleminhas lá. E quando eu fui, preciso ir no médico. E quando eu soube que eu fui sozinha no médico, eu era casada, né? Claro. E o meu marido geralmente ia no médico comigo e de repente eu fui no médico. De novo eu tô com aqueles problemas. Dores e tal. Vou lá. Tu não tá doente. Tu tá muito saudável. E aí ele botou
o estetoscópio assim na minha barriga e eu ouvi o som mais lindo da minha vida. Ai, que Né? emocionante. O som mais lindo que eu já vi até Pra quem hoje. é mãe, nossa, Né? hein? Aquele coraçãozinho. E aí um misto, né? Uma vida Meu dentro de Deus, você. tudo que eu sempre imaginei que eu queria, mas eu tinha acabado de entrar na empresa. E uma Sim. das perguntas era, você pretende engravidar logo? Sim. E eu falei, eu pretendo engravidar, mas não logo. Não, logo não. Tem um tempo ainda, já estava casada há 5 anos, com muita coisa para construir. Eu falei, não pretendo engravidar logo. E quando eu cheguei, a minha palavra, como que eu ia falar sobre aquilo, né? Nossa, que a diretoria... um tabu, né? Talvez do passado, mas ainda existe um pouco de dificuldade de lidar com isso, mas né? há 30 anos atrás, Nossa, né? muito 28 mais. anos atrás, era muito mais, né? Então eu cheguei na empresa, eu preciso falar com vocês e tô pedindo minha demissão. Mas por que, né? A gente tá gostando do teu trabalho, acho que ia completar 3 meses. Eu tô grávida. E para minha surpresa, o diretor olhou para mim e falou assim, mas quem falou que gravidez é doença? Você vai ficar. Que bacana, E hein? você vai... Nossa, e aquilo assim me deixou apaixonada pela empresa, como eu sou até hoje, grata, né? E eu só pedi para eles, ó, quando eu sair, eu vou sair, mas eu quero entrar depois que eu voltar, né? Eu queria também me dedicar àquela... Sim, queria viver aquela experiência. Gravidez, né? Então, para mim, tava tudo ok se eu saísse. Mas era um misto, né? Tipo, eu vou sair, vou curtir tudo isso, ou vou ficar e vou conciliar. E conciliei. E foi uma experiência maravilhosa, né? Minha gravidez foi maravilhosa. E ali eu comecei a entender várias coisas, assim. Foi uma escola para mim, eu sempre falo desse episódio, assim, né? Que foi decisões, né? Momentos. E lá eu tinha um gestor e eu queria fazer uma pós-graduação, depois da faculdade e tal. Depois da gravidez e faculdade, né? Eu falei, eu quero fazer várias pós-graduação, mas eu tinha feito várias formações, assim, durante a faculdade também. E eu falei, eu quero fazer, sei lá, gestão de pessoas. Então, um mestrado, uma pós em gestão de pessoas. E ele falou, por que você não faz gestão de negócios? Pessoas, tu já sabe muito. Tu precisa ver negócios, números. Eu falei, será? Bom, aceitei o desafio, era a única psicóloga em 80 participantes, né? Foi muito legal e aquilo mudou a minha vida também. Porque conhecimentos que se complementam. Ao invés de olhar só as pessoas, eu consegui vender os nossos projetos para a diretoria, trazendo fatos, evidências, recursos, formas diferentes. Indicadores, enfim, né? Olhar Não amo muito números, é um desenvolvimento até hoje, né? Mas foi um mal necessário, sabe? Sim. Foi um bem necessário. Foi contributivo para tua carreira, com certeza. Foi muito legal. Que legal. E daí... quando eu tive, né, fiquei 8 anos lá, saí da empresa com um novo projeto para ir para uma outra empresa, e as empresas, elas eram parceiras, não sei se era esse o nome, mas assim, se a Matilde for para lá, a gente vai perder algumas possibilidades aqui. Então assim, eu já saí meio que para ir para uma outra empresa colocada, e não teve essa empresa, porque eles não puderam me contratar. Uau! E aí? E aí? Que eu faço? Agora? Meu filho tinha 7 para 8 anos. E agora o que eu faço? Fiquei em casa, né? 1 mês, 2, aquele... vou curtir aquilo que, né? Sempre corrido e tal. Até que meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, quando que tu vai começar a trabalhar? Eu falei, não te preocupa, filho. Tá? Mãe, uma hora vai começar a trabalhar. Fazia uns 2 meses que eu já estava em casa. Curtindo ainda, né? E aí, ele olhou no outro dia de novo. Mãe, quando tu vai começar a trabalhar? Eu falei, filho, não sei, por quê? O que tu tá preocupado? Tu não quer que a mãe trabalhe? Aí ele olhou pra mim, muito fofo, e disse, não, mãe, é que quando tu trabalhava, tu dava mais atenção pra mim, tu era mais querida, tu tava mais junto comigo. Falei, olha oi? Só. Como assim? Como assim? Né? Aquilo a verdade nua e crua de uma criança, né? Na sua sinceridade. As palestras que eu dava, que eu dizia assim, não importava, porque eu sempre me cobrei, né? Eu sempre quis ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa esposa. Viver os papéis, né? Super mulher, né? Sim. A gente sempre quer isso. Toda mulher, eu acho que sonha com isso.
E aí, quando ele me falou isso, e eu dizia uma frase sempre nas reuniões, não importa a quantidade, sim a qualidade. Quanto que tu tá dando de qualidade pro teu filho, pra tua família, pra tua saúde, pra tua vida. A gente não tem 10 horas por dia para ficar em casa, mas o tempo que a gente ficar, então eu trabalhava muito isso lá. Nas reuniões, que eu fazia reuniões também, né, viajava todo o estado fazendo reuniões para os times, né, das lojas Sim. e tal, né, fazia recrutamento, seleção. Quando ele me falou aquela frase, eu disse, não é que é verdade isso? Eu tava o dia inteiro com ele, mas eu não tava. Caramba. E aí, disse, nossa, eu preciso me mexer e preciso olhar para ele mais, né? Porque claro que aí começava, eu queria estar trabalhando também, né? E eu tive uma oportunidade aí, uma amiga me chamou e falou, Matilde, tem uma vaga aqui para ti. Tem uma vaga para ti, uma grande empresa, uma grande indústria da cidade. E aí ela falou, tem tudo aqui. Você é psicólogo, você tem experiência, você tem isso, foi falando. Mas tem um negócio A vaga aqui, tem a sua cara. É tudo pra ti, vem pra cá. Eu disse, passa pra minha vaga. Mas tem um negócio aqui que é o coaching. E não sei o que é coaching. Tu tem coaching? Eu falei, coaching? Eu não tenho. O que é isso? Diz, me fale mais, vamos procurar. Muito novo, Sim. né? Coaching eu não tenho, mas deixa que eu vou procurar. Aí procurei, né? Na época não tinha tanta informação assim, realmente era novo. E aí eu disse, o que é esse coaching? Fui numa empresa de RH, num colega que eu conhecia, que eu, de verdade, eu deletei da minha cabeça quem é, não sei quem é para não ficar com raiva, mas no dia eu fiquei com raiva dele, porque quando eu cheguei lá, eu falei assim, então, eu tenho uma vaga, uma oportunidade, e aí eu queria que tu me dissesse o que é coaching, porque eu vou fazer o curso, a formação, não sei porque o que é. Porque eu quero essa vaga. Porque eu quero essa vaga, só tá faltando isso. Ela falou, e aí ele começou a rir da minha cara e me disse, coaching. Tu não sabe nem falar? Eu falei, tá, boa. como é que é? É coaching, Matilde, é coaching. Viu? Era o que eu precisava para eu poder entender. Sim, te deu um caminho das pedras, minimamente. É isso, então tá. Eu fui estudar, fui procurar, fui ver, e eu achei o tal do coaching para eu ir fazer. Eu fui uma das primeiras coaches do sul do país, junto com a Lana, que era do SBDG, que eu fiz formação de SBDG também, que foi maravilhosa, uma parceira incrível. E eu falei, eu vou fazer. Foram 10 dias e eu sempre falo assim, até hoje eu lembro o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Transformador. Foi muito intenso para mim, porque eu estava desempregada. Meu marido, depois de um tempo também, ficou desempregado. Eu sei que ele pegou a rescisão dele e a minha, e a gente investiu praticamente tudo na formação. E eu falei, cara, tem que dar certo, né? E eu olhei para ele e disse, olha, em 6 meses eu vou retribuir tudo que tu já investiu em mim. 6 meses. Que bonito. E foi muito legal, porque não deu 6 meses. Virou um compromisso para você. Virou um compromisso, nossa, foi muito, muito incrível. E ali eu recebi outros convites, né? Outras propostas, outros trabalhos. E o coach foi uma virada de chave para minha vida. Não é como é hoje, né? Qualquer pessoa faz e de qualquer jeito. Às vezes um pouco de preconceito. E a questão de compromisso, né? Acho que na questão da vivência desse papel então, assim, de coach na vida das pessoas. Hoje ficou muito banalizado, né? Ficou até feio. Mas o meu sonho é que todo mundo fosse um coach. Que tivesse as ferramentas do coach, que aplicasse na sua vida, na sua família. Pudesse ter um momento de despertar. De verdade, né? Olhar para si, né? Eu fiz o coaching também, viu? Eu fiz coaching também. Não tanto tempo atrás, mas eu entendo um pouco disso que você traz, porque para mim também foi transformador. Então a gente volta muito para nós, né? Vivendo aquela experiência e na nossa responsabilidade como profissional de como nós vamos levar isso para frente. Sim, e aí como uma visão empresária, né, já tinha gestão de negócios e tal, e aí eu precisei fazer a minha grande transição de carreira. Precisava escolher entre a psicologia, a clínica, ou abrir meu negócio e ser a coach que eu queria ser. Porque eu tinha prometido que ia ser uma das melhores coaches do sul do país, pelo menos. Olha ela, né? Olha ela, gente. Eu já tinha prometido isso, eu falei lá, eu falei assim, eu preciso ser, e se eu prometi lá, e como é que eu... E na época, há 20 anos atrás, 18, a psicologia não podia conviver com o coach, né? Não combinava ali, enfim, precisei escolher. E foi
acho que a melhor decisão da minha vida, a mais desafiadora e difícil. Porque imagina, você investir uma vida inteira, né? Fazendo uma faculdade, 15 anos de experiência, tudo onde tu estás foi por causa da tua profissão. E aí tu tem que abrir mão disso para buscar novo momento, um novo projeto. Mas quando eu vi tudo aquilo e a transformação que eu comecei a fazer, né? Nos primeiros 6 meses já, nas pessoas que eu atendia, não tinha mais como desver. Não tinha mais. Sim, foi uma porta que você abriu. Não tinha mais. Tipo, eu tenho a psicologia como uma ferramenta, né? Então, com todas as formações que eu tinha, aquilo ficou muito evidente que eu posso ter uma caixa gigantesca de possibilidades. Que não era só psicologia, não era só as formações que eu tinha feito, mas que também iria vir, então, todas as ferramentas do coaching, né? E ali eu abri minha empresa, ali eu mudei, saí do meu conselho, né? Da sua zona de conforto, enfim, totalmente. Zona de conforto nesse momento. Né? Foi bem desafiador, foi triste, não sabia se ia dar certo, né? Mas tudo que eu acreditava é que, assim, se Deus me colocou lá, é porque eu tenho um propósito e eu preciso impactar mais pessoas, mais vidas, com mais ferramentas. E se tem ferramenta, eu preciso usar. E tem que ser legal. E tem que ser bom. Sim, tem que fazer sentido pra você. Porque por um tempo eu comecei assim meio que escondido, né? Eu não tinha certeza se era aquilo mesmo, né? E eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero assumir que eu sou uma profissional e é isso que eu quero pra minha vida. E aí a gente montou a empresa. Quando eu montei a empresa, eu já atendia muito executivo, né? E pessoas que tinham sempre, assim, sócios. E eles vinham porque tinham sido lesados pelos sócios. Dificuldade com o sócio que era culpado de tudo. Quando eu abri a empresa, eu falei assim, cara, eu não quero ter ninguém para culpar. Eu não quero ter sócio. Sou casada em união universal de bens com meu marido. Então, assim, automaticamente ele era meu sócio, né? Sim, na vida ele era seu sócio. Mas na empresa, eu falei assim, não, na empresa eu vou dar a cara para bater e se der certo, vai ser legal. Se não der certo, eu vou assumir total responsabilidade. E aquilo foi muito legal para mim, porque, de fato, né, a gente teve que... Só que ele comprou o projeto. Ele comprou o projeto de estar comigo, né, no G8. Primeira logo que a gente fez, foi ele que fez. Primeiro site foi ele que fez. Tudo foi ele que fez. Então, ele comprou a minha ideia. Quando a gente fez o Conexão G8, aí ali mudou muita coisa. Caramba. Eu vi a empresa crescer, eu comecei a ver as coisas estruturando, o time, né? E aquilo te retroalimenta, né? Imagino que sim. Nossa, aí foi que eu pensei, né? Tipo, Matilde Melo não faz mais sentido, eu tenho um time, não é só eu preciso que esse time faça as coisas acontecerem, né? Que o nome deles apareça através do Instituto G8. Que legal. Aí fiz um monte de coisa para poder ajustar isso também. E aí, naquele dia que a gente mudou empresa e tal, e aí ele veio como meu sócio. Então... ressignificar isso também fez parte. Sim. De novo, escolhas, né? Ter clareza, porque muitas vezes a gente não tem a clareza para poder tomar as decisões. E, como diz a lenda, tá com medo? Vai com medo mesmo, que a coisa vai se ajeitando. Bem assim mesmo. Né? Então... fale o seu sim, levante a mão, dê o primeiro passo. Busca, vai. O máximo que ia acontecer é não acontecer. Né? O máximo que ia acontecer, mas eu não tinha essa certeza que não iria acontecer. Então, foi algo assim, bem legal. Foi lá que tudo começou, né? E hoje eu tô aí com 17 anos, vou fazer 17 anos de empresa esse ano. Vários desafios, né? Por conta da pandemia ali, que deu uma mexida legal, acho que com todo mundo que trabalhou, geral, né? né? Mas maioria das pessoas, as empresas precisaram se reinventar. Eu tinha muitas empresas de clientes meus, inclusive meus irmãos e tal, que bombaram durante a pandemia. Bombaram, acharam, nossa! E eu olhava para aquilo, se eles podem, eu também posso. A gente vai ter que reinventar, a gente vai ter que fazer coisa diferente. Vamos encontrar um caminho. Não vou olhar para quem tá pra desesperado só e chorando, problema. Né? Eu vou achar um recurso. E aí a gente fez mudança de logo, né? Mudamos todo o nosso branding, me reconectei de novo com o que eu queria trazer daqui para frente, né? Porque a dor faz com que a gente aprenda demais, né? A dor faz com que a gente ou vá para o chão, ou a gente olhe para aquilo e diz, não, peraí, para onde que eu quero ir?
Que ela Deixa eu seja um trazer trampolim. clareza. Isso, então a dor pode ser esse trampolim na nossa vida. Eu sempre digo que Deus vai capacitando a gente. E a dor é uma forma de a gente poder, porque assim não tá mais confortável. Então eu tenho que me mexer de alguma forma e às vezes isso vem pela dor. Qual né? é o papel que eu assumo diante disso, né? Chorar, reclamar, xingar ou dizer obrigada, Senhor, por essas portas que estão vindo, por essas dificuldades, e eu vou ultrapassar cada uma delas porque eu honro o meu trabalho, o meu serviço, as coisas que eu faço, e eu tenho certeza que Ele me colocou nessa vida para isso. Nossa, e os teus olhos brilham quando você conta, né? E é tão bonito ver transbordar, né? Nós falávamos disso na preparação. Eu tô chorando, né? Eu não sou chorando, mentira, eu sou muito chorando. Senhor. Mas é a verdade que transborda. Então, é a verdade por trás dessas histórias, né? Por todas essas lembranças que você traz. Eu acho que isso é mágico, isso é Quando especial. a gente fala de dor, né? Então, e eu sempre sinto a presença de Deus em cada momento. Eu passei por várias cirurgias nos últimos 8 anos, 10 anos, né? E a cada momento, cada dificuldade, coisas que eu não falo, que eu não... Porque assim, vai agregar o quê na tua vida, né? Mas hoje, como estamos falando de você, de da mim, sua né? história, isso. É muita cicatriz. É muita coisa que, né? Esses dias eu conversei com uma amiga minha e ela... Uma pessoa que tava um tempão assim, que eu não falava mais. E ela olhou pra mim e disse, Matilde, eu sempre te admirei. Como que tu conseguiu passar por todas as coisas que tu passou? Eu falei, que coisas? Eu juro que eu olhei pra ela e disse, que coisas? Nossa! E ela ficou falando. Eu disse, tu lembra disso? E ela falou, eu não sei como tu conseguiu passar. Eu falei, pra mim foi... Passei, eu não lembro mais disso. Eu não lembro. Sim. Obrigada por você me relembrar. Do quanto eu sou forte, do quanto eu ultrapassei várias barreiras, do quanto a pessoa olha, né? É aquela coisa, Sim. né? Você olha, ai, nossa. Tá se espelhando, te tomando como referência. Ah, legal, eu quero ser referência. Eu quero ser congruente, eu quero ser uma pessoa confiável, eu quero ser uma pessoa que as pessoas olhem e dizem, nossa... Que faz a diferença, que complementa, ela só faz que ajuda. O bem, né? Mas às vezes a gente se trai pra gente mesmo. Eu acabo não fazendo bem pra mim, olho mais pros outros do que pra mim, né? Então, a consequência de todas as dificuldades que eu passei de saúde e tudo mais, né? E que ainda... Estou olhando, e eu sempre digo, cada vez que eu tenho uma dor de dente, cada vez que eu tô num processo, o que Deus tá me chamando aqui, né? Qual é o objetivo disso? Qual é o aprendizado? Deixa eu olhar. Então, eu já tive tantos testes de que Deus me quer aonde eu tô. Você está. Né? Quem sabe Ele queira muito mais. E eu não escute. Eu sigo pra ele assim, ai, Senhor, tá bom, né? Tá bom, Ou né? estar aberto. Né? Mas eu sei, por exemplo, vamos falar de digital. Não é o meu forte. Não é uma coisa que eu amo, né? Sim, nós discutimos agora isso, né? Da presença, dos encontros presenciais, do desafio do online, de como trazer verdade, de como não cair nessa, enfim, no básico, né? Enfim, no raso, que é algo que a gente não deseja. Sim. Quanto isso é desafiador. Então, o meu trabalho tem muita profundidade, tem muito conhecimento, tem muito compromisso com o meu cliente. Então, a gente consegue um resultado extraordinário, mas não é por acaso. Tem um trabalho por trás para chegar no resultado. Tem um método, tem um processo. Tem um método, tem um processo, tem algo muito claro. E de repente, quando eu faço os vídeos, as dicas e tal, porque eu tô me empenhando fazendo no digital agora, começando agora, Sim, né? estamos juntos nessa, então. Então, assim, a autoridade no digital eu tenho 0. Mas na vida eu tenho bastante, né? Principalmente eu mesmo me coloco assim, eu sei que eu sei que eu gosto do que eu faço, né? Você põe amor, você se dedicou para isso. Eu sei que o resultado não vem por acaso, tem um compromisso aí, tem muita coisa, né? A gente poder de verdade olhar para o cliente e dizer, eu posso te ajudar e vou impactar a tua vida. E essa vida que a gente impacta e ajuda uma empresa inteira. Reverbera.
Reverbera ajuda uma demais. família inteira, né? Então, é sobre isso, sabe? Então, assim, eu sou essa, assim... Que grande propósito, Matilde, com certeza. E que vários pontos, assim, né, que você traz que eu acredito demais, né? Primeiro, é isso, de você conseguir olhar a trajetória da tua empresa, ressignificar o propósito, na verdade, a maneira que você impacta, que você atende, que você chega nas pessoas. Então, importante entender essa trajetória, que lá na pandemia você precisava trazer novidade, você precisava se reinventar, porque às vezes a gente também tem aquele costume de se apegar ao que está pronto, de se apegar ao que deu certo. Então, é preciso muita coragem para dar essa reviravolta. E é muito isso, né? A gente tá falando de cera na vela, né? Eu imagino quanto de cera você recebe a cada encontro, a cada transformação, a cada pessoa que tem contato com vocês. Sim. Então, é uma grande missão, eu acredito. E como é que né, você, Matilde, assim, ó, nesse momento, né, olhando para as tuas dores, olhando para essa história linda, né, como é que você tá nisso tudo, nesse processo? Ai, nesse momento, assim, na minha fase da minha vida, isso. eu acho que eu tô no momento mais gostoso da minha vida, né? No momento mais único, assim. E a gente fez uma casa em Campo Alegre. E essa é a metáfora da minha vida daqui pra frente, né? Deus foi colocando as coisas, claro, teve muito trabalho, muito empenho, né? Sim. Pagamos preço, pagamos até hoje, né? Das escolhas que a gente faz, mas essas escolhas foram tão assertivas, sabe? Que tudo eu olho para lá e digo, nossa, que legal a gente poder construir, falar de resultado. Uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente fazer. Uma coisa e a gente fez ali, a gente praticou ali a lei do silêncio, que a gente gosta muito, né? Eu amo a lei do silêncio. Fale sobre para nós, sobre a lei do silêncio. A lei do silêncio? Todos os teus sonhos, todos os teus objetivos, tudo aquilo que está no teu coração, compartilhe com quem realmente quer que você cresça. Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você está construindo de verdade, gaste olhando pro teu projeto, com as coisas que tu já vai ter que ter BO ali. Que eu dava um podcast só falando de tudo que deu errado lá na casa. Mas tudo que deu errado, nossa, só trouxe bênção para nossa vida. Uma árvore que a gente fez, um recorte na casa que era para atrapalhar, no fim, hoje é bênção. Uma outra árvore, porque não pode cortar a árvore, então a gente tinha que adaptar, né? Adaptar o sonho da casa naquele ambiente. Sim, no ambiente. E aí uma árvore ficou bem na frente da nossa porta. Bem na frente, da porta principal, assim. Uma árvore gigantesca, linda, maravilhosa. Eu disse, pronto, o que adianta uma casa sem uma porta principal? Uhum. Acabou, né? E agora? O que a gente vai fazer? Que designer vai resolver isso? Tão simples. A gente fez uma escada maravilhosa. Voltada mais pro lado, ficou um charme. A árvore ficou ali. A nossa abertura da porta ficou ainda mais linda. E isso eu trago metáfora para minha vida, sabe? Às vezes a gente enxerga os obstáculos, as árvores na frente da vida da gente, e a gente tá tão emperrado naquela forma de ver, e aí a gente se pedir ajuda, um pouquinho, para quem sabe mais do que tu tá ali no problema, né? Aí veio a engenheira, maravilhosa, a Elô, beijo Elô, olhou, mas por que a gente não faz isso aqui, ó? Eu falei, pode? Dá? Pode. Tem condições? Claro! Ficou Chega de sofrer. do que... Então, assim, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né? E cada coisa que foi acontecendo na casa, a gente teve que pedir ajuda. A gente escolheu pedir ajuda. Em vez de ficar reclamando, xingando, falando, que dá vontade. Não, sim, murmurar, às vezes, né? ficar nessa mar de murmuração. O que Deus está preparando para nós aí? Vamos olhar. E isso eu encaro hoje na minha vida. Se a gente conseguiu fazer aquilo lá, na lei do silêncio, ninguém sabia que a gente estava construindo. Poucos amigos, os mais íntimos. E de repente a gente está com a casa, né? Eu olho e digo, meu Deus, que legal, eu tô aqui, que legal. Eu falo com os passarinhos. E você me contou sobre isso. Eu conecto, eu acho que quando eu tô lá, eles estão lá só para me provocar, que eu quero trabalhar, eles vêm em monte, sabe, assim. Eu acredito delícia. Nisso, porque isso me faz... presença, a presença. Sabe? Então, a borboleta vem na minha mão.
É isso que eu quero. Eu quero poder... Eu digo que a gente está no mundo de Alice. Naquele mundo assim, e a gente diz que... A nossa frase é, estamos no mundo abundante do G8. E o mundo abundante não tem a ver com dinheiro. Só. Também. Mas tem a ver com oportunidade, com conexão, com amor, com respeito, com coisas boas que a gente faz e a gente promove, né? Que legal. Tô num relacionamento há 33 anos, então o meu filho e trabalha a sua sociedade comigo. deu muito certo. Minha sociedade deu muito certo. né? Tem um time maravilhoso, eu tenho clientes incríveis, eu tenho... Ai, quero mais? Ah, quero. Sou uma desconformada. Me conta aí desses próximos saltos, desses próximos sonhos no Instituto G8. Eu quero... Ai, meu Deus do céu. Eu quero... Olha, a palavra tem poder. Eu quero... Manda ver. Construir a minha casa digital. Assim como eu vejo a minha casa lá hoje, construída, 2 patamares, assim, dois como é que é? Tem 2 níveis, 2 andares, níveis, enfim. Ficou até 2 níveis que não estava no projeto. Eu quero ver o nosso digital, eu no meu digital, né? E Osmar é o cabeça disso agora, tu construiu lá a casa, agora eu quero que tu construa a nossa casa digital, tendo um time de qualidade com a gente, podendo trazer conteúdo de qualidade no digital, podendo impactar de uma forma mais rasa, mas sim. Muitas pessoas que a gente pode acender trazer, uma luz, né? acender uma luz. Então, estar aqui faz parte também desse estar mais presente no digital, né? Mesmo que seja algo que não seja confortável para mim. Obrigado, Matilde. Que não é algo assim, meu Deus, oba! Tá, vamos lá. Fazer vídeo, vamos. Mas quem que vai estar vendo? Será que alguém vai ver esse vídeo, né? E é muito legal, para surpresa da gente... As pessoas estão carentes. Sim. Né? Então... eu acredito muito nisso, né? Quando a gente fala de digital, existe essa expectativa de alcance, né? Para quem vai chegar. Mas a cada dia mais, né? Falando da nossa experiência, a mensagem ela chega para quem ela tem que chegar. Isso. E que ela seja boa, que ela seja verdadeira, que ela seja genuína. Então é muito sobre isso, é muito sobre o que hoje a gente está fazendo essa troca aqui. Tenho certeza de quem está ouvindo vai sair impactado, né? Vai sair com às vezes uma pulguinha atrás da orelha, vai sair emocionado, vai sair pensando no quanto ele pode também. Então faz toda a diferença. Legal. Muito bom. Nada a ver com o que, de repente, eu queria falar hoje, né? Falar um pouco mais de transição de carreira, falar um pouco mais de negócios, business. Falei de mim. Não, mas é a verdade por trás da marca. E essa sempre foi um dos nossos objetivos com o podcast, Matilde, porque dentro da minha crença, né, tudo que nós ofertamos, sejam produtos ou sejam serviços, ele é resultado de quem está lá no dia a dia, vivendo uma cultura, né, de uma base de valores, de uma base de espiritualidade, na forma como as pessoas são tratadas, né, no quanto elas recebem as oportunidades, enfim, eu acho que esse é o resultado. Então, quando a temática das pessoas por trás da marca é sobre isso, é sobre a gente dizer que tem perrengue, que tem dificuldade, que você também precisou olhar a tua dor por vários momentos. Sim. E aí? E nessa hora, quando é a minha dor, quando sou eu, né, como ator principal daquela situação, como é que eu me viro? Né, eu consigo pedir ajuda? Né, eu consigo, na minha humildade, na humildade da minha dor, reconhecer que eu também preciso, que eu também tenho que me olhar, que eu também tenho que me amar. É desafiador, porque às vezes a gente se perde, né? E nas nossas conversas a gente falou sobre os papéis, né, Matilde? E eu te perguntei, né, que é a Matilde, qual é a tua versão agora, né? E você me trouxe isso e foi impactante pra mim. Qual é a versão da Matilde agora? Hoje é essa, né? Amanhã não sei. E quando a gente já exerce vários papéis. Então, o meu papel na chácara é total descontraído, chinelo de dedo, fazendo delícia, a hortazinha lá, entendeu? Meu papel na frente do meu cliente é estar 100% presente com ele. Meu filho ri quando eu vou fazer até online, né? Vou lá, me arrumo, coloco perfume. Mas por que tu coloca perfume? Mas não é online? Sim. Mas pra mim, eu tenho que estar bem pra atender ele. E assim, eu quero que ele sinta lá que eu tô perfumada pra ele, entendeu? Porque é sobre isso. Acho que é os pequenos cuidados. Eu sempre digo que Deus mora nos detalhes. E o diabo também. Os dois.
vai depender de onde tu olha, né? Eu quero acreditar e creio que Deus mora nos detalhes. Mas às vezes esses detalhes nos levam para nosso chicote. Então, eu amo detalhes. E quando eu entrei aqui, eu fiquei prestando atenção nos detalhes que o time prestou, né? Eu amo um time prestativo que presta atenção nos detalhes, no fio do cabelo que não tá, né? Isso é muito lindo, porque eu acredito que Deus é assim na nossa vida. Ele tá ali nos detalhes, mas o coisa ruim também tá ali, querendo encher nosso saco, dizendo... sabe, coisas que não são agradáveis, que não são boas, e que aquele detalhezinho, às vezes um detalhe de uma frase, um detalhe de alguém que falou alguma coisa, te derruba e te destrói. Então tá na tua escuta decidir o que vai ser para ti. Eu quero sempre acreditar que os detalhes da minha... Pode ser que o outro esteja lá berrando, não vou escutar aquilo, porque eu quero olhar para o meu resultado, eu quero olhar para aquilo que... Tá construindo, que o teu time tô vendo, tá buscando. tá aqui, ó. Eu tô vendo. Não, eu não sou isso. Eu não quero isso. Eu não. Pode ser que eu seja para ti, mas não é a minha verdade inteira, né? Não é só isso. Então, eu acredito nesse Deus dos milagres, né? Que fez na minha vida, que eu tenho certeza que vai fazer na vida das pessoas que escolherem esse lado de eu creio e me entrego e as coisas vêm. Mas tem trabalho, né? Tem que trabalhar também. A gente precisa fazer a nossa parte. Não dá. Nós precisamos fazer a nossa parte. Que as coisas vêm. Nossa, que lindo, Matilde. Que baita lição, viu? Inspirador, emocionante, que engaja, que conecta, que inspira. Viu? Eu sei que você pode. Muito bom. Matilde, assim, eu vou te pedir para deixar uma mensagem, né? Se você quer se direcionar para essa câmera, para quem tá nos ouvindo, né? O que tá no teu coração agora que pode impactar ainda mais quem tá acompanhando a gente nesse episódio? Nossa! De tudo que eu falei, né? Quem sabe que você possa olhar para você. Em primeiro lugar, se conecte com o teu eu mais poderoso, porque você tem força, você tem garra, você tem construção, você tem muito, muito, muito que Deus preparou para você. E quem sabe você só não esteja enxergando. Então, para as pessoas que estão passando por um momento de dor, de dificuldade, assim como eu já passei, e eu sei que eu vou passar ainda, porque essa é a certeza que a gente tem. Não vai ser assim de graça ou fácil ou só simples. Eu tenho uma frase para mim que pode ser bom, pode ser fácil, pode ser prazeroso. E eu espero que você, para ti também, possa ser bom, possa ser fácil, possa ser prazeroso, que a gente possa escolher o lado bom da vida, que a gente possa escolher cenários que só a gente acredite, mas que te faça bem. Então, olha para frente do espelho e diga, eu mereço, eu posso, eu consigo, e vai. E o resto, faz a tua parte, que as outras coisas vêm por consequência, tenho certeza. Nossa senhora, hein? Só isso. Só! Nossa, que olhar pra gente é muito desafiador. Se olhar no espelho é muito autodesenvolvimento, né? Poder fazer olhar as nossas verdades, né? Os nossos lados. Acabei de fazer isso aqui, tipo assim, eu não quero me comprometer que eu vou fazer minha casa digital, que eu quero olhar mais pro digital, que eu quero crescer no digital. Não botei meta. Porque senão eu fico naquela. Não, agora vou ter que... Agora eu vou realizar. Né? Eu falei agora. Ainda não estou preparada para isso. Porque eu não sei qual que é o propósito ainda. Então, para mim, tem que fazer muito sentido. Tem que fazer muito propósito. E eu tenho muita coisa ainda vindo boa nesse ano, né? Esse ano a gente completa 17 anos. Caramba, 1 mais 7 dá 8. Olha. A gente vai fazer uma festa vai comemorar, muito legal. Vai comemorar. Vamos comemorar. Vamos precisar chamar poucas pessoas para essa comemoração, mas vamos fazer outros tipos de comemoração para esse momento também. Então, é muito especial, assim, né? A gente poder fazer aquilo que a gente ama, ganhar para isso. Meu filho sempre fala, eu fico perplexo, como as pessoas olham pra gente e agradecem ainda pelo nosso trabalho. E pagam pra gente ainda, se a gente ama fazer aquilo, né? Legal. Então, isso é muito legal, né? E tu sabe qual é o maior medo da minha vida? Me conta. Dá tempo ainda? Claro. O maior medo da minha vida sempre foi meu filho olhar pra mim. Porque quando a gente começou, ele tinha 10 anos.
quando a gente começou o Instituto G8 e o Conexão G8, primeira turma. Estamos na turma 137. Mas na primeira turma, e a gente combinou com ele, conversou com ele, e ele precisava ficar fora da sala. Ele não tinha idade para estar num treinamento de alto impacto. Então, ele ia pro hotel com a gente levava a babá, e às vezes ele ficava rondando por lá. E às vezes ele ia almoçar sozinho. Às vezes ele ficava na piscina sozinho. Ele é babá, né? E eu me lembro uma vez que um participante falou, né? Um dia que acho que foi a avó junto, foi a minha sogra junto. E aí ele almoçava sozinho, a avó não queria estar junto lá. Enfim, não sei por que ele almoçou naquele dia sozinho, jantou sozinho naquele dia. Tinha uns 11 anos, 12. E aí o pessoal da própria mesa, assim, no treinamento, falou: nossa, que menino, tadinho daquele menino, né? Sempre almoçando e jantando sozinho. E a mãe nessa filho, hora, né? E aí, profissional, porque a gente não se apresenta como família. Hoje tá na moda, né? Acho que eu ganharia mais likes. Mas é sobre verdade. Eles estão comigo porque eles são ótimos profissionais. E aí, meu filho, naquele dia, eu disse: meu Deus, eu devo estar fazendo tudo errado. Quando ele fez 16 anos, eu chamei ele para fazer o treinamento. Com 15 anos, eu dei o treinamento para ele. E eu falei: eu vou te dar o treinamento, porque o sonho dele era estar lá dentro daquela sala. E aí, eu falei: mas tu é muito novo, tu só vai poder fazer com 16. Tu não tem nem história ainda, né? Numa vida... enfim. E aí, meu maior medo é que quando ele terminasse o treinamento, ele dissesse: foi por isso que tu me trocou? Por causa disso aqui. Caramba. 6 anos tu me deixou lá fora por causa disso aqui. Esse foi o meu maior medo da minha vida. E para minha maior alegria, ele é apaixonado por estar lá, né? Nossa. Amor, está com a gente até hoje. E isso é muito gratificante, né? Então, a gente tem que arriscar. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem... acredita. Né? O que eu faria? Eu fico pensando, o que eu faria se ele dissesse, né? Que não. Que ele tivesse odiado. Ai, acho que ele jamais faria isso, porque ele nasceu de mim. Sim. Mas não era impossível. Mas se acontecesse, eu ia ter que rever, né? Meu recurso, minha vida. Quem sabe eu tivesse muito enganada. Mas não foi isso que aconteceu. Então o EC ficou lá atrás. Bênçãos, né? Mas foi uns medos mais... Sabe que o meu pai tem uma fala que eu gosto muito, que é isso, né? Quando a gente tem uma decisão para tomar, a partir do momento que a gente escolhe, que a gente pensa, que a gente vive aquela decisão com muita maturidade, com muita a consciência que nos é possível. Sim. Naquele momento, o EC fica para trás, porque a gente não vai viver a outra realidade, né? Então é acreditar que nunca saberemos, aquilo, né? Nunca saberemos que aquilo foi o melhor. Então acho que hoje ainda te ouvindo, acho que faz muito mais sentido. E que bonito, né? Vocês viverem esse propósito em família e também tendo essa consciência que é importante esse olhar da profissionalização, né? Tem a ver com o teu compromisso, tem a ver com a tua entrega, tem a ver com o que você espera para a tua empresa. Então, tê-los contigo, mas dentro desses papéis e com esse compromisso de profissionalismo, acho que é muito legal, Matilde. É uma proposta que faz a diferença. Faz, ter esse mundo abundante, né? De paz, de tranquilidade, mesmo os perrengues, é claro, né? Não é um mundo de fases, acontece, mas né? a gente aprendeu a dar limites, a fazer coisas diferentes, a olhar pra gente como família e olhar pra gente como... A gente não é uma empresa familiar, a gente é uma família empresária. Então tem uma diferença. Tem uma diferença. E é isso que eu trabalho para os meus clientes também. Sai dessa empresa familiar e trabalha uma família empresária, que aí você vai ter limites, formas, regras. Eu tenho um manual para os meus clientes, eu tenho todo um cabidal de possibilidades para que eles realmente possam prosperar os seus negócios sem ter que abandonar a sua família, porque é o mais fácil. É a base, né? Que é a nossa base, né? É a nossa base. E me conta, quantas pessoas, assim, tem noção de quantas pessoas já passaram pelos programas do Instituto G8? Pelos programas, Conexão G8 foi em torno de 5.000, né? Caramba. Acho que um pouquinho mais até agora. Mas assim, a gente tem mais de 5.000 empresas que a gente atendeu e ainda, né, se conecta.
mas foram mais de 20 mil pessoas, acho que mais. Eu nunca fiz, assim, Nossa. total cálculo do G8 a gente tem, Sim. né? Da formação de liderança humanizada, a gente tem esses números, mas a gente atende, tipo, grandes empresas. Fizemos, ano passado, um projeto com uma grande empresa em Joinville que tinha só lá 1.200 funcionários. Então, tem vários, né? A gente faz muito em company. O Instituto G8 nasceu para atender pequenas e médias empresas. Esse sempre foi meu objetivo, porque eu acredito que as pequenas e médias precisam ter ferramentas que as grandes têm para poder dar resultado Sim. mais rápido. Mas a gente, por conta do trabalho e do resultado, a gente atende gente, pessoas. Sim. E as pessoas são iguais, na pequena, na média e na grande. Verdade. O mais gostoso na pequena e na grande, que eu tô falando às vezes com o dono, tô falando com aquela pessoa que se eu falo com ele, ele muda, tudo muda, Sim, impacta, é o efeito né? cascata. Quando eu falo com uma grande organização, aquele time muda. Nem sempre a gente consegue mudar a cultura da empresa, a menos que a gente faça um trabalho para isso, né? Mas quando é uma multinacional, tipo, a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, por isso meu sonho, assim, trabalhar pequenas e médias, porém, as grandes também chamam, porque os problemas são todos iguais. Verdade. São pessoas, dores. Ontem eu saí de uma empresa e ela mostrou o áudio de uma funcionária em burnout. Sabe, assim, chorando, desesperada. Eu comecei a chorar junto com ela. Eu digo, o que vocês fizeram com essa pessoa, né? Qual foi a tratativa? Porque imagina, um gerente receber aquele áudio que impactou a mim, a diretora do RH, e eu disse, e aí, o que vocês fizeram, né? E aí, tipo assim, isso é muito legal, responsabilidade, né? compromisso. E aí é pessoas. E a gente tá aqui para atender sobre pessoas. Gente. Líderes, gestores, equipes, pessoas, gente. Que demais. Bom, eu vou te dizer que eu fico muito feliz, eu sei que pode ter feito um pouquinho assim, né, dessa parte do teu digital, de você ter dito sim. Para estar conosco aqui nessa tarde. A gente tem uma lembrança como equipe para você, Matilde, para o seu time, na verdade, né? E tá, na verdade, tá muito dentro da tua fala, né? Fofo. Então, para você lembrar desse momento, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas do quanto esse bate-papo foi especial e inspirador. Acho que essa troca, ela só fortalece as nossas crenças de conexão. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelas pessoas que vocês abraçam, né? Por levantar essa bandeira de cuidar de gente, né? Da gente cuidar da gente, porque eu acho que isso é fundamental, é importante. Nós somos seres integrais, então é muito isso, né? Eu achei demais a tua fala sobre, eu não sei, hoje eu sou assim, amanhã eu não sei, porque é preciso humildade para a gente se reconhecer nessa transformação, para olhar para a gente também e entender que, opa, não é porque hoje eu passei por tantas pessoas, né, dei tantos treinamentos que eu não preciso melhorar, que eu não preciso mudar, sobre a presença. Então, o nosso desejo, o desejo da equipe do Eu Sei Que Pode para você é que a sua casa digital, né, no momento em que ela estiver pronta, que ela ressurja para as pessoas, que a sua casa em Campo Alegre seja um refúgio para você, para a tua família, enfim, e que as pessoas se sintam abraçadas por essas palavras hoje, assim como eu me senti aí dentro dessa conexão também. Legal. Né? Porque, de verdade, Matilde, né? Eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Então, muitíssimo obrigado, viu, pelas suas palavras, pelo seu tempo, pela sua entrega para o nosso programa. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela coragem. Parabéns obrigada. Pelo teu sim. Parabéns por você se conectar com pessoas importantes para nós, né? Nos conectamos com uma pessoa bem especial, então é bem legal poder ver o teu trabalho, o teu brilho no olho também e saber que você impacta pessoas das quais a gente tem em comum. Então, foi maravilhoso estar aqui contigo. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, gente. Eita!